Eu não vou te recomendar filme de design para você assistir, até porque eu não assisti nenhum ainda. Mas eu vou te explicar como melhorar o seu design assistindo qualquer filme que você quiser. Você consegue aprender qualquer coisa em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tudo depende de você mesmo. Mas o que eu vou te falar nesse vídeo vai te ajudar a melhorar no design simplesmente assistindo filmes ou séries ou até mesmo vídeos no YouTube, mas de uma forma totalmente diferente do que você está imaginando agora. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Tá rolando uma mega produção de conteúdos aqui no estúdio e tem muita coisa fantástica para sair aqui no canal. Então, se você não quiser perder nada, se inscreve aí e ativa as notificações. Quantas vezes você já imaginou essa possibilidade de conseguir melhorar o seu design ou até mesmo aprender design através de filmes ou séries? Quando eu tive essa sacada, eu comecei a... Eu já vou te contar. Todo mundo gosta de assistir filmes e séries, inclusive eu, inclusive você, inclusive a sua mãe, o seu pai, enfim, todo mundo gosta de assistir filmes e séries. Agora, quando você consegue aprender coisas com filmes ou séries, ou seja lá o que você estiver assistindo, é muito mais prazeroso e proveitoso. Será que existe essa palavra, proveitoso? Existem alguns filmes que são mais inteligentes, que usam técnicas mais interessantes. Existem outros filmes que são mais dinâmicos, outros que são mais teóricos, mas com todos eles você consegue aprender alguma coisa. Porém, o que eu quero te ensinar é como você consegue melhorar o seu design através de filmes e séries. É sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho certeza que você tem aquele filme que é o melhor da sua lista, que é aquele que você mais gosta, aquele que você é apaixonado e não tem nenhum outro filme que é melhor do que aquele para você. Comenta aqui que eu quero saber que filme é esse. Você já parou para prestar atenção ou tentar aprender alguma coisa com esse filme que você mais gosta? Um dos filmes que eu sou apaixonado, talvez o que eu mais gosto até hoje, não apareceu nenhum outro, é Interestelar. Esse filme, além de ser muito inteligente, ele é brilhante, ele é fantástico, dá pra você tirar muita coisa, você viaja nas ideias daquele filme, principalmente naquela cena onde eles entram no buraco de minhoca, ou naquela outra onde ele entra na quinta dimensão, ou sei lá que lugar que é aquele, e consegue interagir com o tempo. É uma viagem, tá? É algo totalmente distópico, disrupto, sei lá que palavra que a gente usa para definir isso. É tão fora daquilo que a gente está habituado que você consegue tirar ideias ali geniais, ideias viajadas para colocar no design. Mas o foco ainda não é esse. Ainda existe aquela coisa, aquele detalhezinho que eu já vou te falar sobre como você aprende, como você melhora o seu design assistindo filmes ou assistindo séries ou assistindo vídeos no YouTube. E eu não tô falando de tutoriais, tá? Eu não tô falando de vídeos, qualquer tipo de vídeo, absolutamente qualquer tipo, seja uma piada, seja um vídeo bem produzido, seja um tutorial, enfim, qualquer vídeo. Tá? Eu tô falando de absolutamente qualquer vídeo, principalmente se forem vídeos com uma qualidade maior. Alguma coisa no sentido mais cinemático, até trailer de filme você consegue tirar algumas coisas para colocar no seu design. Um outro filme que é fantástico e eu consegui tirar muita ideia desse filme é o Chappie. Você já deve ter assistido esse filme também. É um filme de um robô que ganha consciência de si próprio. É alguma coisa nesse sentido. Eu não vou conseguir te explicar, mas o cara conseguiu criar uma inteligência artificial absoluta, onde ela própria consegue aprender, absorver, se desenvolver, tomar decisões, enfim, é um filme sensacional. Mas tem tanto elemento, tem tanto detalhe e você começa a prestar atenção e aquilo te dá 1 milhão de ideias. Você vê as cores, você vê os personagens, você vê os detalhes do estilo de vida daquelas pessoas. Tem muita coisa ali que você consegue trazer para o design também. É uma coisa meio louca, meio maluca de estar falando que você consegue melhorar o seu design ou aprender design através de filmes ou séries. Mas é possível, você só precisa entender como fazer isso, que é exatamente o que eu vou te falar. Mas um ponto muito importante é você observar. Você precisa analisar
É claro que você não vai assistir todos os filmes, todas as séries, analisando cada um dos detalhes. Não, você vai aproveitar o momento, você vai descansar, você vai relaxar, assistir, rir, enfim. Mas, se você conseguir fazer isso, relaxar, aproveitar o filme, ao mesmo tempo que você consegue tirar conhecimento desse filme, você vai juntar o útil ao agradável, e é esse ponto onde eu quero chegar, que você consegue fazer isso, você consegue aprender, você consegue tirar muitas ideias de qualquer filme, de qualquer série, de qualquer vídeo que você estiver assistindo e trazer isso para o seu portfólio, trazer isso para o seu design. A questão agora é como você faz isso, que é o ponto mais importante tanto desse vídeo quanto desse conceito que eu tô te explicando. Basicamente, sempre que você estiver assistindo um filme, ou uma série, ou um vídeo, eu não vou ficar repetindo isso, tá? Eu vou falar só filme pra gente resumir aqui, ficar mais fácil de entender, mais simples e mais objetivo esse vídeo também. Então, sempre que você estiver assistindo um filme, começa a observar os detalhes. Olha o ângulo da câmera, olha aonde está posicionado aquele personagem, olha onde é que a câmera tá focando, em que ângulo que ela tá, se ela tá dando um zoom, se ela tá parada, se aquele objeto tá parado em um determinado ponto, que ponto é esse que tá parado, a combinação de cores do cenário, dos elementos, a tipografia que eles usam na abertura do filme ou durante o filme. Se você parar para analisar esses pontos, olhar com atenção, você consegue trazer essas informações para você. Por exemplo, numa cena de perigo, você sempre, 90% das vezes, você vai ver que tem uma luz vermelha. Eu não tô generalizando, tá? Às vezes vai ter uma cena de perigo onde não vai ter luz nenhuma. Da mesma forma que pode ser uma cena mais romântica, pode estar tanto com o vermelho, com o rosa. Você pode ter ali inúmeras cores. E são essas cores que você para analisar, para pensar, por que ela tá ali? E a gente já vai chegar nesse ponto aí das perguntas, tá? Mas a princípio, começa a analisar, começa a olhar dessa forma. O que você consegue trazer dos filmes para o design? A combinação de cores, esse é o ponto, acho que um dos pontos mais fortes em se melhorar o design quando você assiste um filme. É justamente a combinação de cores. Mas você ainda consegue ver a tipografia que eles usam, tanto na abertura quanto durante os filmes. Eu vou te dar um exemplo muito prático disso, que inclusive eu fiz aqui no canal sem querer. Eu tava fazendo uma coisa, acabou saindo igual. Sabe o portal do Doutor Estranho? Se você já assistiu o tutorial, você sabe exatamente do que eu vou falar. Mas eu usei, não era para ser, mas acabou sendo, esse portal para sair o carro naquele tutorial de design automotivo. É uma coisa que a gente consegue trazer de um filme. É um detalhe que você vai trazer de um filme para o seu design que vai ajudar a melhorar a qualidade, que vai fazer até certa ligação, e isso pode até trazer emoções ou alguns sentimentos ou algumas coisas nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, o filme dos Vingadores, sei lá, Vingadores Ultimato, tem tanta coisa que você consegue usar, inclusive que usaram muito na época do lançamento, que foram as joias do destino, que transformaram isso em as joias do designer. Tem tanta coisa nesse filme que você consegue trazer para o design, tanto a combinação de cores, o posicionamento de câmeras. Quando eu falo em posicionamento de câmeras, isso é um detalhe que você pode parar para pensar, tá? Porque não tem como você posicionar uma câmera no seu design, isso é óbvio. Mas o enquadramento que você vai fazer no seu design chama-se fotografia. Esse enquadramento você pode aprender com os filmes. Pega aquela cena, por que aquele objeto está parado ali e aquele outro objeto está parado lá? Por que esse aqui está desfocado e esse aqui não? Por quê? Simplesmente eu quero chamar a atenção para esse plano e esse outro eu quero deixar desfocado, porque o meu foco está aqui. Aonde está o foco é sempre aonde vai ser chamado a atenção. Onde está desfocado é desconfortável para o cérebro para olhar. Tá vendo por que está desfocado tudo aqui atrás? Porque eu quero que você preste atenção aqui, aonde está sendo transmitido o conhecimento.
Não lá atrás é um acessório, é algo para não ficar só um fundo preto, um fundo branco, um fundo cinza. Mas é assim que funciona. Os enquadramentos é algo fantástico para você trazer para o seu design. Nesses últimos episódios que eu trouxe do Analisando o Design dos Inscritos, a maioria, para não dizer todos, porque não foram todos, teve alguns ali que eu tô lembrando agora que vieram com um enquadramento muito legal, mas outros vieram sem enquadramento nenhum. E essa falta de enquadramento faz com que você não consiga prestar atenção em nada. Você olha tudo, mas não presta atenção em nada. E isso é uma das coisas fantásticas de você trazer dos filmes para o seu design, o enquadramento. Mas não só isso, dá para você trazer muita coisa dos filmes para o seu design. Como eu já falei, as cores, o enquadramento, a tipografia. O enquadramento ele vai estar mais ou menos relacionado com a hierarquia. É claro que não é exatamente a mesma coisa, mas tem alguma semelhança ali, onde você vai ter primeiro plano, segundo plano, plano focado, plano desfocado e coisas desse tipo. São esses detalhes que eu quero que você preste atenção sempre que você assistir um filme. Faz o seguinte, pega aí o filme que você mais gosta. Como eu já falei, comenta aqui embaixo, mas pega esse filme que você mais gosta e assiste ele de novo. Só ali um trechinho, abre aí o YouTube mesmo, assim que você terminar de assistir esse vídeo, e pega alguns trechos desse filme, ou até mesmo o trailer, e começa a observar as cores, o enquadramento e um ponto muito importante que eu falo aqui nesse canal tantas vezes e parece que ninguém me ouve, que são os detalhes. Pega os detalhes desse filme. Já imaginou? Para pensar, já imaginou Vingadores sem os detalhes? Primeiro que ia ser um bando de gente correndo por um fundo verde. Segundo que ia ter um monte de gente com um figurino horroroso correndo num fundo verde. Agora, com os detalhes, olha a diferença que faz em um filme. Se faz tanta diferença em um filme, por que não faria no seu design? O seu design também precisa desses detalhes. Também precisa ter informações que componham o seu design, porque o seu design é uma composição. O seu design tem enquadramento, o seu design tem detalhes, tem que chamar a atenção do público, tem que ser interessante, porque senão a pessoa dorme no cinema, entendeu? Ela dorme vendo o seu design. Tem que ser interessante, tem que prender a atenção. Quando eu tive esse insight, eu comecei a olhar o filme fazendo perguntas. Esse é o próximo ponto que eu falei que a gente ia chegar e é aqui que a gente vai conversar agora, que são as perguntas. Quando eu tive esse insight alguns anos atrás, eu comecei a fazer perguntas. Mas porra, por que essa câmera tá nessa posição? Por que esse cara tá usando essa cor? Por que tem uma luz verde desse lado e uma luz azul lá do outro lado? Por que esse cara tem uma luz embaixo? Por que tá essa luz feia embaixo do cara? Por que tem essa luz em cima? Por que tem sempre essa porra dessa luz vermelha aí quando tem um cara correndo risco, correndo um perigo? E com isso eu comecei a aprender, eu comecei a entender certos conceitos. Além disso, eu comecei a pesquisar também sobre algumas coisas que eu queria saber. Uma das coisas que eu lembro que eu pesquisei, eu lembro isso até hoje porque sempre foi uma curiosidade e é um clichê em quase todos os filmes, que é uma pessoa falando bem aqui, ó, e eu aqui, sacou? Aí essa ponta aqui tá desfocada e o foco tá em mim. Quando essa pessoa aí vai falar, a câmera aqui vira. Aí essa pessoa tá focada e sou eu que tô desfocado. E é um clichê, em quase todos os filmes tem isso. Se você parar para pensar, você vai ver que quase todos os filmes, sempre que tem algum diálogo, tem essa cena clichê de um lado desfocado e o outro focado. Pode ser às vezes lateral, às vezes frontal, às vezes de cima, sei lá. Sempre tem esse clichê nos diálogos. E aí eu comecei a pesquisar, a me perguntar por que eles fazem isso sempre. E a resposta é bem simples, porque eles querem criar interação, eles querem que você veja o diálogo, eles querem que você preste atenção em quem está falando e em quem não. Às vezes eles até fazem alguns cortes ali, mas eu não vou entrar em detalhes porque é um assunto bem extenso e cheio de detalhezinho que não é o nosso foco aqui. Nosso foco é design e é sobre isso que a gente está falando. É onde você começa a pensar. Você não só observa, mas você começa a pensar o porquê. Por que faz isso? Por que tá assim? Por que essa cor?
Porque é desse jeito. E dessa forma você vai trazer muito conhecimento, vai trazer muita coisa legal de filmes que são interessantes para o seu design. Não necessariamente precisa ser um portal do Doutor Estranho ou as joias do infinito. Não, você pode trazer qualquer coisa. Cores, essa ideia de diálogo no enquadramento, uma coisa desfocada, outra coisa focada, que inclusive eu faço aqui nos tutoriais quase sempre. Eu coloco uma coisa desfocada atrás, enquanto tem uma outra focada na frente, porque eu quero atenção nessa coisa da frente, nesse enquadramento que eu quero. Começo a observar a luz, por exemplo. Da onde é que tá vindo essa luz? Tá vindo daqui? Tá vindo daqui. Tá produzindo essa sombra? Porque tá vindo daqui. Tem outra luz aqui, por isso tá produzindo essa luz aqui. Por que que tem essa luz aqui? Por que que tem essa luz aqui? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como você configura essas luzes e que é importantíssimo o design saber sobre iluminação, porque são essas técnicas de fotografia que você vai usar no seu design e vai trazer um profissionalismo muito maior. Designer não precisa saber só cores e tipografia, precisa saber muita coisa. Se eu te perguntar se você sabe contar uma história através do seu design, você sabe? É uma coisa que muita gente não para pensar. Mas o seu design tem essa capacidade de contar uma história. Inclusive, eu tenho Eu vendi esse livro? Narrativa? Nossa, eu acho que eu vendi esse livro, que merda. Isso é só um adicional, tá? Nada que vai estragar o seu design, tá? É simplesmente que você consegue fazer isso com o seu design. Mas começa a prestar atenção. Outra coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal é sobre o clima. Você consegue gerar um clima com o seu design, talvez um clima de tensão, um clima de suspense, um clima de curiosidade, um clima alegre ou um clima mais sério, mais infantil. Você consegue fazer isso. Como? Com tipografia, com cores, com iluminação, com enquadramento, com várias coisas. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui sobre como você pode melhorar o seu design com filmes, assistindo filmes, é que mensagem esse trecho do filme quer passar. Quer passar medo? Se quer passar medo, presta atenção em todos os detalhes desse trecho de medo. É mais escuro, tem uma luz em cima ou uma luz embaixo. Normalmente é uma luz embaixo, dependendo, às vezes nem tem luz, é só uma sombra meio esquisita. É um trecho que quer passar a mensagem de frio, tá na neve, tem neve caindo, é mais azulado, é mais cinza, ou é uma cena de dor, uma cena de agressividade, de luta. Então é um tom mais vermelho, é uma luz mais vermelha, mais laranja, mais amarela, sei lá. Presta atenção nesses detalhes. É uma cena alegre, é verde, é amarelo, é do lado de fora de casa, tem bexiga, tem balão. Presta sempre atenção nesses trechos e para pensar um pouco que mensagem é que esse trecho está me passando. Quer saber alguns filmes que me trazem muitas ideias? Obviamente você já deve aí saber que são filmes mais futuristas, mais sci-fi, mais cyberpunk, alguma coisa mais voltada para essas coisas aí, né? Mas um dos filmes que eu mais gosto de assistir também, além de Interestelar, Oblivion. Obviamente Oblivion tem muita ideia sensacional, inclusive que tem muita coisa desse filme que eu quero trazer para o canal. Não dá para trazer tudo, porque tem muita coisa e é muito característico, então eu não quero descaracterizar, eu quero manter a minha personalidade, manter a personalidade do quadrante sendo o que é. Mas tem muita coisa legal que dá para trazer, dá para adaptar inclusive. Os drones, cara, as cenas dos drones de Oblivion, para mim nossa, eu não consigo, é sensacional, é uma das coisas mais fantásticas que eu acho desse filme. É justamente os drones, os sons que eles fazem, a missão deles, a forma como eles voam, o formato deles, o formato daquele X que eles têm na cara, o jeito que eles escaneiam os objetos. Isso para mim é sensacional, é o que me fez gostar muito desse filme, principalmente os drones. O resto, a Tete, mano, a Tete pra mim é sensacional. Aquele triângulo, aquela pirâmide invertida com uma bola, mano do céu, aquilo pra mim é tão absurdo, com aqueles quadradinhos, aquela parada mexendo que eu nem sei o nome daquilo, é simplesmente espetacular pra mim. Outro filme que eu também gosto muito
E como eu já falei, eles todos têm conexão com sci-fi e futurismo. É Elysium. Eu tô dando exemplos de alguns filmes que me trouxeram algumas ideias aqui para o canal, mas você pode trazer coisas para o seu design de qualquer filme. É sobre isso que a gente está falando, é sobre melhorar o design ou aprender design através de filmes, ou séries, ou vídeos, ou qualquer coisa que você esteja assistindo. Você consegue fazer isso com absolutamente qualquer filme, qualquer série. Desde que você siga aí essas 3 dicas que eu te falei, que é você olhar com atenção, observando os detalhes, fazer perguntas e tentar identificar que mensagem esse trecho está tentando te passar. E ainda tem uma dica bônus aqui que eu quero te dar, que é você parar para pensar como você pode aplicar isso que você está vendo no filme no seu design. Começa a se perguntar como que eu posso aplicar esse conceito, como que eu posso aplicar essa luz, como que eu posso aplicar essa cor, como que eu posso combinar isso, essa cena, como eu posso criar esse clima. Tenta fazer essas perguntas, tenta identificar como você consegue fazer isso e trazer isso para o seu design. Se pergunta por que que o diretor fez isso, por que que ele colocou essa pessoa ali, por que que ele colocou esse objeto ali. Começa a se perguntar dessa forma e você vai conseguir trazer, você vai conseguir aprender, você vai conseguir melhorar o seu design simplesmente assistindo o filme. Você pode inclusive fazer isso agora. Por que que essa luz é roxa? Por que que essa luz aqui embaixo é azul? Por que que tem uma luz aqui? Por que que essa sombra tá aqui? Por que que tem outra luz ali? Começa a se perguntar. Isso vai fazer com que o seu cérebro comece a seguir nessas direções e automaticamente você vai começar a se desenvolver profissionalmente, vai começar a identificar coisas que antes você não prestava atenção. Isso é que faz com que você melhore não só no design, mas em qualquer coisa. Eu sei, você nem imaginava que dava para melhorar o seu design assistindo filmes. Então, se você gostou desse estilo de vídeo meio diferente que eu trouxe aqui, dá um like aí, comenta aqui para eu saber. O seu feedback é sempre muito importante e muito bem-vindo para eu poder trazer conteúdos que sejam cada vez mais relevantes para o seu dia a dia profissional. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que não sai da Netflix. Vamos ver se agora ele aprende finalmente a melhorar o design dele. E eu fiz um vídeo sensacional em Londres, no The Design Museum, com alguns insights que eu tive durante a viagem e com dicas que vão te ajudar a melhorar o seu design também. É esse vídeo aqui. Agora, se você já assistiu esse vídeo, o YouTube vai te recomendar outro vídeo aqui também sensacional, que vai te ajudar muito. É esse vídeo aqui, tá? Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.